que eu falo? Tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol. Vocês sabem por que eu tô com a camiseta do Grêmio? Primeiro, claro, porque todo mundo sabe eu sou gremista. Mas segundo, porque há uns dias atrás, quando o presidente Romildo Bolzan Júnior deu uma entrevista deixando todo mundo esperançoso que o Cavani pudesse realmente jogar com a camisa do Grêmio, eu fiz um vídeo falando sobre essa possibilidade real, que o Cavani estava impactado com a maneira que o torcedor do Grêmio se portou e demonstrou carinho pelas redes sociais. Pois eu tô vindo com a mesma camisa do Grêmio aqui, mas pelo que a gente tem acompanhado de informação das últimas horas, tchau Cavani, não vai ser dessa vez que o Cavani vai jogar com a camisa do Grêmio. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp pra apertar, pra receber sempre... para fortalecer a resenha, até me atrapalhei aqui, aperta o sininho para receber as notificações do canal. Galera, é o seguinte, mais cedo até o meu colega de TV Bandeirantes e de Rádio Bandeirantes, João Batista Filho, ele tem uma informação muito parecida com a minha. Eu hoje, em função de toda a repercussão que teve a entrevista que eu coloquei aqui que eu postei do Klaus Câmara, eu acabei ao longo do dia respondendo seguidores e tudo mais. E eu falei com uma fonte muito confiável, no meio da tarde, do Grêmio, e eu estava fazendo uma brincadeira com essa pessoa pelo seguinte: quando surgiu a possibilidade, que a gente teve a notícia da possibilidade do Cavani jogar com a camisa do Grêmio, eu até fiz uma brincadeira lá na TV Bandeirantes: olha, eu não vou noticiar automaticamente quem é a minha fonte, mas se o Cavani for contratado, eu vou fazer uma tatuagem em homenagem a essa contratação. E aí, como é que eu atualizava o tempo inteiro? Eu sempre dizia o seguinte: e aí, posso continuar agendado com o meu tatuador ou posso dispensar o tatuador? E há cerca de 10, 12 dias aí, toda vez que eu consultava, que eu entrava em contato, que eu buscava a informação, sempre vinha a mesma frase: ó, acho que tu vai ter que liberar, dispensar o teu tatuador. Bom, o que tem de novidade em tudo isso? Primeiro, o Cavani não acertou com ninguém da Europa, mas em determinado momento, aquela esperança que se tinha que o Cavani pudesse, com o fechamento de portas de alguns clubes, ficar mais próximo do Grêmio, na verdade não. O Cavani já definiu que vai continuar na Europa. O Cavani já deixou isso claro, que não é apenas a vontade dele de permanecer na Europa, independentemente do que aconteça a partir de agora. Eu vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer com esse independentemente. Em determinado momento, quando o Cavani não quis renovar com o Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain queria renovar com o Cavani, começou a se especular que o Cavani tivesse acertado com um grande clube da Europa. E ele não estava acertado. O que procurava o Cavani? Ele procurava algum clube que pudesse abrir as portas para ele, fazendo uma boa proposta, mas tendo um projeto que ele pudesse ter condição de disputar um título. E nesse meio tempo, ele, por exemplo, ele descartou, ele negou uma proposta do Benfica, que chegaria na casa dos 8 milhões de euros por temporada. A proposta do Grêmio para o Cavani chegava na casa dos 3 milhões e meio de euros por temporada. E ele descartou, porque ele entendia que o Benfica não teria uma condição robusta de buscar, quem sabe, um título além de Portugal, buscar, quem sabe, uma Champions League. Depois o Benfica acabou não conseguindo seguir vivo para classificar para a Champions League, e isso prejudicou um pouco mais a possibilidade do Cavani jogar com a camisa do time lá do Jorge Jesus do Benfica. Aí se falou muito no Atlético de Madrid, né, que dependia da saída do Diego Costa, e que isso poderia facilitar a chegada do Cavani. E a gente começou a se enganar com isso, mas não era tão simples assim, porque por exemplo, o Atlético de Madrid foi lá e em poucos dias definiu a contratação do Luizito Soares, e não só definiu a contratação, como já colocou para jogar. O que a gente está sabendo das últimas horas é o seguinte: que o Cavani, a gente fala muito no dia 5 de outubro, né, porque tem as inscrições para a disputa da Champions, só que o Cavani começa a repensar essa situação de apenas se aproximar de um clube que tivesse condição, de repente, de disputar em condições de título uma Champions League. E eu acredito sim que ele possa, pelo que a gente está acompanhando das últimas horas, quem sabe aceitar a proposta do Benfica, mesmo que o Benfica não vá ter condição de disputar um título de muita importância, que ele possa, quem sabe, aproveitar portas menores da Europa, porque ele definiu que ele quer continuar na Europa. Então todo aquilo que se colocava com a possibilidade de a cada fechamento de propostas que não acontecia, poxa, ele não vai ficar no PSG, então ele pode vir para o Grêmio. Pô, ele não aceitou a proposta do Benfica, então ele pode vir para o Grêmio. Ah, ele não aceitou a proposta do Atlético de Madrid, ele pode vir para o Grêmio. Então começou a se alimentar uma série de situações, e em determinado momento, e eu estou passando aqui muito mais para dar uma satisfação para as pessoas que acompanham o meu trabalho e que me perguntam o tempo inteiro: e aí, Bagé, de 0 a 10, o que pode acontecer com o Cavani? E a gente sempre dizia: se o Cavani tem uma prioridade de permanecer na Europa, se não acontecer nada
nada para ele na Europa, aí sim ele vai olhar para a América do Sul. Pelo que a gente acompanha dos últimos dias, principalmente agora das últimas horas, não, o Cavani definiu que ele vai ficar na Europa independentemente do que aconteça. Bom, ele não vai fechar com o Atlético de Madrid, ele não vai fechar com o Benfica, ele vai acabar fechando com um clube menor para permanecer na Europa. Ele pode estar abortando aquele projeto. Sair do PSG, não vou ficar no PSG, vai aparecer uma grande proposta e um grande clube que eu tenha condição de ser campeão na Champions League. Porque se falou muito em Atlético de Madrid, mas ele andou meio que flertando com o Gulli, empresário e irmão dele, oferecendo ele para o Barcelona e também para o Real Madrid. Que ele ganharia menos, mas que ele teria uma condição maior de competitividade em nível de competição europeia na Champions League, né? Que é a menina dos olhos de todo jogador que joga lá no futebol europeu. Então fica muito claro que nesse momento ele pode dar um passo atrás, ele aborta essa missão dos projetos, daqui a pouco ele vai se apegar a uma proposta até menor de um clube, quem sabe numa condição também menor de disputa de Champions, mas ele teria definido com a família que ele quer sim permanecer no futebol europeu. Ah, pode acontecer uma reviravolta. Cara, eu já não tô acreditando mais nisso e é por isso que eu tô fazendo vídeo vestindo a camisa do Grêmio. Penso que eu vou continuar vestindo, mas que o Cavani não vai vestir a camisa do Grêmio. E que fique bem claro, né, de tudo aquilo que num primeiro momento a direção do Grêmio, através do presidente Romildo Bolzan Júnior, tratou de negar qualquer situação, porque isso foi uma informação que vazou pelo nosso colega Sebastián lá de Buenos Aires, inclusive que ele chegaria dias depois em Porto Alegre, depois ele chegaria 5 dias depois ele chegaria 10 dias depois, e a direção do Grêmio queria negar pelo seguinte: olha, se não acontecer, não vai criar uma frustração no torcedor. Só que isso foi mudando ao longo dos tempos e o próprio presidente Romildo Bolzan Júnior passou a acreditar que era uma situação real. Quando o Gulli, que é empresário do Cavani e irmão do Cavani, deixou claro para o presidente numa videoconferência: olha, o Cavani sabe tudo o que está acontecendo, ele está impactado de forma muito positiva com o carinho, com o amor que o torcedor do Grêmio manifestou para ele. E aí todo mundo, e eu vim para cá e fiz o vídeo com a camisa do Grêmio, e o presidente Romildo brilhava os olhos, a fisionomia do presidente era de muita satisfação quando deu uma entrevista para o Jairo Cuba, falando que sim, que era real a possibilidade do Cavani jogar no Grêmio. Então, por tudo que a gente está acompanhando das últimas horas, a opção dele vai ser permanecer na Europa, independentemente se num clube de grande porte, se num clube de menor porte, se com uma proposta maior, se com condição de título importante ou não. Fica muito claro pelo que a gente tem acompanhado nas últimas horas. Tchau, Cavani. Não vai ser dessa vez que vai acontecer o Cavani jogando com a camisa do Grêmio, tá bom? Dá o like no vídeo aí, dá o joinha, fortalece a resenha, te inscreve no canal se não se inscreveu ainda, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Vamos pro plano B agora, que seja Stuani ou que seja outro jogador, mas que venha um centroavante pro Grêmio. Tchau, Cavani!